Existem diferenças gritantes entre o mangá e o anime de Death Note, e um dos personagens mais prejudicados nessas diferenças foi o Mello. Então fica aí que eu vou te contar tudo que você ainda não sabe sobre esse personagem. Antes de mais nada, eu queria agradecer pelo número imenso de inscritos que eu ganhei no último mês. Basicamente, da última vez que eu gravei vídeo eu tinha 96 inscritos e eu demorei 7 meses para alcançar esses 96 inscritos. E menos de um mês eu já tô com mais que o dobro disso. Eu acredito que no final de janeiro eu já vou estar quase com o triplo. Então eu agradeço muito pelo apoio de todos vocês, de verdade. É muito especial e me motiva muito a continuar. Muito obrigado. Aliás, aproveitando o gancho, se você não se inscreveu ainda, se inscreve aí que tem sempre conteúdo desse tipo. Mas sem enrolação, bora falar direto sobre quais as diferenças entre o mangá e o anime de Death Note, quanto ao personagem Mello e tudo que você desconhece do que aconteceu na história dele dentro do mangá, que obviamente é a obra original. De qualquer forma, a introdução desses personagens é bem diferente do que na segunda temporada de Death Note. Isso porque é explicado aquela mensagem que chega para o Roger falando ele está morto. Na verdade, aquela mensagem era uma mensagem automatizada do computador do L que seria enviada caso o L não renovasse o temporizador. Basicamente era uma bomba relógio, entre aspas. E se ele não ficasse aumentando o tempo, eventualmente ia chegar essa mensagem para o Roger. Então aqui a gente tem uma ótima explicação de por que L está morto chegou no celular do Roger. E nesse exato momento a gente encontra o Mello e o Nier. O Mello brincando de futebol e aparentemente sendo travesso com as crianças, e o Nier montando o quebra-cabeça dele, que ele faz basicamente o anime todo e o mangá todo. E aquela apresentação deles dois é exatamente igual, e tudo que acontece, o tempo que passa é exatamente igual. E as coisas que são iguais entre anime e mangá, eu vou estar pulando justamente porque a proposta do nosso vídeo é mostrar o que não foi mostrado. O que foi mostrado, vocês já sabem, e é bem parecido sim. Durante o sequestro, a gente fica entendendo qual é o intuito do Mello no sequestro. Basicamente, ele está sequestrando pessoas importantes. E quando ele sequestrou aquele diretor lá, o Takemura, ele descobre quem estava na equipe junto com ele quando ele morreu. E com isso ele tem a suspeita de quem seria o suposto Kira, que estava perto do L o suficiente para matar ele. Ele consegue alguns nomes da equipe que estava trabalhando junto com ele, sendo assim ele começa a sequestrar a família daquele pessoal que estava envolvido com L durante o caso Kira, que foi a morte do L. Assim sendo, ele acaba sequestrando a irmã do Light. E tudo que ocorre após isso é exatamente como aconteceu no anime. O sequestro e acaba pegando o caderno também, matando parte da equipe do Nier, tirando os que ele não conhecia o nome ou o rosto. Depois disso a gente acaba entrando numa parte que foi totalmente excluída do anime, que foi quando o Mello e o L, que era o Kira, começaram a subornar o presidente dos Estados Unidos. O Mello queria saber onde o Nier estava e o Kira queria saber onde o Mello estava. Como o presidente acaba cedendo para os dois lados, um ataque no esconderijo do Mello acaba acontecendo por parte do suposto L. E nisso a gente descobre que o Mello acabou obrigando um dos capangas dele a ter a posse do Death Note e fazer o contrato dos olhos com Shinigami. Ele obrigou, obviamente, utilizando de uma arma, afinal de contas, dentro da premissa do Death Note já é explicado que uma arma é mais eficiente do que o Death Note. Porém, o Death Note tem a vantagem de que você pode matar a distâncias infinitas e no anonimato. De qualquer forma, ele acaba conseguindo a aliança com Shido. Basicamente, ele obriga o Shido a obedecer tudo que ele quer para ele no final devolver o Death Note pro Shido, que era o portador original do Death Note que o Ryuki roubou. O Shido é de longe um dos Shinigamis mais burros que tem na obra. Por conta disso, o Mello acaba se aproveitando bastante dele. Ele acaba virando um capanga que tira o capacete dos soldados que estavam invadindo, enquanto o outro capanga do Mello acaba matando com Death Note os soldados que estavam entrando. De qualquer forma, o Shido é uma peça fundamental pro Mello e acaba sendo bem manipulado. Não seguindo muito diferente do anime, acaba acontecendo de que o Light tem que mandar um Death Note para a equipe japonesa e o pai do Light acaba se responsabilizando para poder liderar uma equipe no ataque contra o Mello, assim recuperando o caderno e com a morte do pai do Light, o Suichiro Yagami. E o anime segue mais ou menos como segue o mangá até um certo ponto, que é o caso da Lidner. A Lidner é aquela agente do Nier que acaba ajudando o Mello no final, dando a atacada para ele sequestrar, entre aspas, e também é aquela que é sequestrada até o QG do Nier. E uma parte que acaba não acontecendo no anime, mas que acontece no mangá, é mostrar a relação entre os dois. Aparentemente eles eram amigos ou um pouco mais disso, o que não fica muito claro porque a Lidner acaba dando umas investidas um pouco mais do que amigas para cima do Mello.
mas ele não parece estar interessado nisso e apenas em derrubar o Nier, inclusive ameaçando ela se ela simplesmente decidisse não levar ele até o Nier. Depois disso tem toda aquela conversa lá no QG do Nier sobre a foto e a regra falsa que ele testou, etc, etc. Ah, pessoal, eu esqueci de avisar, mas eu comecei uma lojinha pro canal que é visando a cultura nerd, a cultura geek, e são com estampas que eu acredito que muita gente vai gostar que me assiste. Então dá uma olhada na descrição que vai estar o Instagram da loja, fora o Instagram que a gente já tem aqui do canal. E se você gostar de alguma coisa, pode mandar uma mensagem que a gente pode dar um jeito de enviar para você. Muito obrigado. E uma coisa que acabou não sendo aproveitada no anime e foi excluída totalmente, mas que existe no mangá e é muito benéfico pro personagem, é saber a localização do QG do Nier. Isso porque, em vez do Light descobrir onde é o QG do Nier, no mangá, o Mello acaba ligando para um dos agentes do L, que é o Mogi, e levando ele até o QG do Nier. Ou seja, ele tá arriscando a vida do Nier porque ele sabe que o Kira tá dentro da equipe do L e ao mesmo tempo ele vai conseguir informações de dentro da equipe do L, sem se arriscar e atrasando a vida do Nier, já que o Nier também sabe que o Kira tá dentro da agência do L. Então, esse é um dos feitos mais geniais do Mello dentro do mangá e que foi totalmente excluído do anime. É justamente por isso que as pessoas acreditam que ele não é tão inteligente quanto o Nier, mas na verdade ele era. E fora isso, ele utilizava o que ele tinha ao redor de forma muito mais manipulável do que o Nier. O Nier era mais observar e tentar achar a melhor solução para aquele problema. O Mello não, ele pegava os problemas e utilizava a favor dele, e não contra. Como, por exemplo, se comunicar com alguém que é dentro da agência do L. Isso poderia prejudicar ele, já que ele poderia ser rastreável de alguma forma ou arriscar ser descoberto. Mas ao mesmo tempo que ele se expõe, ele dá a localização do Nier, ou seja, um alvo muito mais fácil para querer eliminar. Avançando um pouco mais, ele acaba descobrindo que o Kira e o segundo Kira, em algum momento eles fizeram contato. E ele percebe que a equipe da SPK está seguindo uma mulher, que era a Missa. Com isso, ele começa a seguir também a Missa, ou seja, ele está utilizando o recurso do Nier contra o Nier para achar o Kira primeiro. E nesse momento a gente acaba sendo apresentado ao Matt, um personagem que só morre no anime, mas que aqui tem uma função primordial para dentro da equipe do Mello, que consegue colocar a escuta perto da mesa para poder descobrir qual a relação dela com o Kira. Assim ele acaba descobrindo que ela em algum momento foi o segundo Kira e intuitivamente ele começa a suspeitar do Light. Ou seja, a conclusão que o Nier teve com muito recurso, ele teve com bem menos, só seguindo a missa o tempo todo. Mas os dois chegaram ao mesmo ponto. O L e o Light são a mesma pessoa e o Light aparentemente é o Kira. E depois de tudo isso a gente tem um ato final do Mello, que é a morte dele. Isso é bem parecido com o anime, porém tem algumas ressalvas que a gente tem que ressaltar aqui para mostrar o quanto que o Mello realmente tinha uma capacidade louvável e que acaba sendo deixado um pouco de lado no anime. Fora tudo aquilo que eu já mencionei. A verdade é que todo mundo acredita que o sequestro da Takada foi um ato suicida para provar que o caderno do Mikami era falso, mas na verdade não é bem por aí não. O intuito do sequestro era justamente porque ele descobriu que a Takada era o meio de comunicação entre o Kira e o segundo Kira, ou seja, dificultando a comunicação entre os dois justamente no ponto em que eles precisariam se comunicar antes do encontro com o Nier. Então o plano era simples, ele ia manter a Takada em cativeiro, eventualmente o Mikami ia ter que pegar o caderno verdadeiro para matar a Takada, evitando que ela passasse informações para o Mello e consequentemente para o Nier, e no final das contas ele ia sair vivo, o Nier ia capturar o Kira e os dois teriam trabalhado juntos. Isso acabou não acontecendo porque ele não esperava que a Takada tivesse uma folha do Death Note, e é justamente por isso que ele pede para ela tirar a roupa e ele revistar a roupa. Ele queria evitar ao máximo a morte dele, ele não tentou se matar, ele sabia que isso poderia acontecer e de qualquer forma ele ia provar que o caderno do Mikami era falso, ao mesmo tempo que ele ia mostrar onde estava o verdadeiro, mas o intuito do Mello era sobreviver e ele só morreu porque ela tinha uma folha do Death Note escondida no sutiã dela, porque senão ele ia manter ela em cativeiro, o Mikami ia ter que pegar o caderno verdadeiro e ia ter que matar a Takada, provando que o caderno era falso, encontrando o caderno verdadeiro, e o final de Death Note não ia ser diferente do que aconteceu, que basicamente o Nier ia substituir o caderno e ia vencer, só que nesse caso o Mello ainda ia estar vivo. O Mello não morreu porque ele é burro, ao contrário do que muita gente pensa, então eu considero que esse foi um descuido muito louvável da parte dele, que ele simplesmente não forçou a mulher a ficar pelada na frente dele, e apesar de que isso gerou a morte dele, no final das contas ele conseguiu o que queria. O Kira foi preso e o Nier venceu. Quando
quando o Melo sequestrou a Takada, ele já sabia que quem ia vencer o Kira era o Nia, e quem ia ficar no lugar do L também era o Nia, mas ele estava disposto a isso desde que o Kira fosse derrotado, e foi o que aconteceu. Então esses foram os principais fatos que aconteceram no mangá e que acabaram não sendo apresentados no anime. Inclusive a genialidade do personagem, que foi totalmente jogada de fora do anime, simplesmente para mostrar ele como um terrorista louco que não chegava aos pés do L ou do Nia, mas na verdade ele sim era inteligente, não tanto quanto o L, mas que foi uma peça fundamental, porque onde ele não tinha inteligência, ele tinha coragem, que faltava muito pro Nia, como ele fala no começo da segunda temporada de Death Note. Então é isso, se você gostou, não esquece de dar o gostei, muito obrigado por assistir até o final, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo e se você gostou desse tipo de vídeo. Não esquece de dar uma passada na loja, se você não puder comprar nada, por favor, só segue a gente que vai estar ajudando muito. Muito obrigado por todo o apoio, por todas as inscrições desse mês, realmente eu fiquei muito feliz e a gente está crescendo cada vez mais. Valeu!